El día de hoy por la invitación con la Universidad de Salamanca, también con Iberoyur, por este magnífico congreso. Siempre es un placer pues, poder colaborar. Ya son 10 años. En el primer Conditrans estuve en el primer evento de Iberoyur, así que muy agradecido. Vamos a empezar con este panel muy interesante, muy actual, que es el tema de derecho ambiental y cambios climáticos. Creo que esto es un desafío ya histórico, ya no se trata del futuro, sino el presente, y el derecho transnacional, el derecho sin fronteras, debe darnos soluciones ante los problemas del cambio climático que se presentan. Para explicar un poco lo que vamos a hacer, tenemos 10 minutos cada ponente. Voy a ser bastante riguroso con el tiempo por cuestiones de agenda, y si queda tiempo al final, y ojalá que sí, podamos contestar, hacer preguntas y poder dar la palabra para que se responda. Así que nuevamente muy agradecido por la amable invitación para participar en este evento. Iberoyur, a la Universidad de Salamanca, para mí siempre es un placer. Vamos a comenzar. Bueno, seguimos el orden. Cristina Aragao Sella, sin más preámbulo, va a tener 10 minutos de la Lusíada University Portugal, de los compromisos normativos a la aplicación jurisdiccional del litigio climático como motor del derecho de la sostenibilidad. ¿Está Cristina? ¿Está por aquí Cristina? No, a ver si aquí online está Cristina. Bueno, esperemos que llegue. Si no, continuamos. A ver, con Nilce de Oliveira Castro, de la Universidad de Coimbra, la autonomía de los principios en el derecho del mar contra la evolución del derecho climático transnacional, el principio de cooperación en la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. A ver si está por acá. Estamos regresando de la comida y de la siesta española, así que estarán un poco demoradas. Creo que si no seguimos con Walter Gustavo da Silva Lemos, creo que sí está por aquí. Vamos a ver. Sim, sim. Walter. Sí, Walter sí está. Bienvenido, Walter. Está online. Nos va a hablar sobre un tema interesante, el derecho ambiental internacional y la crisis de los residuos en los mares. Por una gobernanza global sostenible, más allá del antropocentrismo. Bienvenido, Walter. Doctor Walter, tiene la palabra, tiene 10 minutos, por favor. Ok. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado por poder falar, né? Muito gosto de poder falar aqui na Universidade de Salamanca, onde fiz meus estágios de pós-doutoramento. Inicio, então, uma apresentação com o intuito aqui de chamar e promover aqui uma indicação de que ao falar sobre mar, e oceanos, temos que lembrar que existem mais ou menos 11 milhões de toneladas de plásticos que todos os anos são lançados em nossos oceanos e em nossos mares. Tanto é que chegarmos ao ritmo atual, teremos em 2040 o equivalente a 3 vezes este volume hoje existente, que já é de um tamanho mais ou menos como o tamanho do estado de São Paulo, de plásticos flutuando por nossos oceanos. Portanto, isso é um dado preocupante, não apenas um dado numérico, mas é um dado jurídico aqui, já que temos uma quantidade tal de plástico em um ambiente em que representa grande parte da nossa crosta terrestre, que são os mares. E é necessário, então, que algo seja realizado para que esses dejetos, que são, na sua maioria, lançados aos oceanos em decorrência de derramamentos vindo dos rios e resíduos provenientes das cidades, indústrias e toda uma cadeia produtiva global,
que então os países soberanos, os estados do direito internacional, de alguma forma, possam se responsabilizar com aquilo que ocorre em alto mar. Portanto, é necessário perceber que, ao falar sobre a realidade física do lixo, que, portanto, desconhece fronteiras, não encontra uma realidade normativa dentro do direito internacional que se opera a partir da noção de territórios e estados, que é o que então motiva a nossa pesquisa. O que lançamos aqui é que o direito internacional vigente padece de um paradigma de responsabilidade anacrônica por esses plásticos e esse lixo que é lançado diuturnamente aos nossos oceanos. Ou seja, o conjunto de normas concebidas no mundo para a poluição é realizada e estabelecida de forma pontual e localizada e que não permite inteiramente enfrentar o problema da poluição oceânica por plásticos, que é uma poluição difusa, transnacional e cumulativa, já que grande parte desses produtos que ora indicamos terão alguns, umas centenas a até milhares de anos para então se decompor. O problema, então, que se lança na pesquisa é que como reconfigurar o direito, como entender caminhos para o direito para que se estabeleça uma sustentabilidade global aprofundada que responda, então, ao problema do lixo em nossos mares. Superando a ideia de fragmentação da simples noção de soberania estatal e do próprio voluntarismo normativo existente dentro da noção jurídica ora indicada. Para compreender, então, essa crise, é necessário indicar que o regime jurídico do lixo nos mares está disperso em três pilares específicos. O UNCLOS, que rege os usos dos oceanos, mas praticamente não se preocupa e aborda diretamente a questão dos resíduos sólidos. A Marpol, que é focada na poluição estabelecida por navios, e na Convenção de Basileia, que regula movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos. Notem que, então, não há aqui uma normativa que efetivamente seja responsável por este conjunto de lixo que nós lançamos diretamente nos nossos oceanos. Portanto, há de se lembrar aqui que essas normas, então, operam dentro de um sistema específico e não trabalham diretamente com essa necessidade de sustentabilidade global em nossos mares e o combate aos resíduos plásticos de lixo que são lançados diretamente pelos estados. Então, aqui um primeiro problema a ser enfrentado, a ideia de fragmentação jurisdicional, já que os estados estarão adstritos aos suas próprias porções de mar, ou seja, mar territorial, zona econômica exclusiva e tudo mais nesse sentido, sendo que em grande parte desse problema que ora vivenciamos está diretamente ligado ao alto mar, que tem um regime jurídico bem distinto e que neste momento não possui uma efetiva uma efetiva, um efetivo indicativo de responsabilização em face dos estados por tal tipo de resíduo. Outro elemento aqui é que a maioria dos compromissos ambientais que descrevemos não são compromissos que possuem força vinculante, ou seja, são predominantes predominantemente advindos da ideia de soft law e não de normas de hard law, de tratados.
Desta forma, temos tratados ambientais que francamente se estabelecem, colidem com os problemas evidenciados, como também na ideia de acordos de livre comércio e investimentos que acabam por proteger interesses econômicos, ora indicados, né? E um outro elemento que também é mitigado aqui é a própria noção de ineficiência do princípio do poluidor-pagador. Ou seja, esse princípio que nos é tão caro quando falamos de direito ambiental acaba por fracassar por a resposta diretamente dada aqui dentro dessa situação, já que não é possível identificar quem polui e como estes lixos, essa quantidade de lixo acaba por chegar aos oceanos. Temos então aqui que entender Queda e un minuto, trabalhar. profesor. Doctor, nos queda un minuto del tiempo, Sim, sim. disculpad. Ok. Portanto, a necessidade de tratar a questão a partir de uma outra perspectiva de sustentabilidade. A perspectiva que, olha, trabalhamos não nos resolve, não nos responde. Por isso, a necessidade de entender a questão a partir da ideia de uma sustentabilidade profunda, como vai descrever Dali. Na ideia, então, de que a forma que o direito do mar e o direito ambiental ora se estabelecem se aportam sobre uma perspectiva utilitarista e antropocêntrica. Portanto, é necessário utilizar novas formas e meios de utilizar o mar para que, portanto, possamos responsabilizar e encontrar meios de indicar formas de resolver o problema e responsabilizar aqueles que assim descrevem. Portanto, em face dessas palavras, dessa necessidade de terminar também, parto para o final no sentido de dizer que essa crise do lixo é uma crise nos nossos oceanos de governança e normativa, já que é um problema que já se estabelece desde o século XX e que nós, até o momento, não conseguimos estabelecer condições de resolução. Portanto, é necessário o direito internacional estabelecer mecanismos de responsabilidade anacrônicos, sistemáticos e objetivos para a promoção de uma justiça ecológica intergeracional profunda e que permita efetivamente o estabelecimento dos nossos oceanos e mares como um bem jurídico efetivo e não como um grande lixão global. Muito obrigado. Muchísimas gracias, doctor Walter Gustavo da Silva Lemos, del ISMAC Portugal, por su interesante intervención. Muy importante lo que ha comentado. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Es la profesora Cristina. Profesora Cristina. Nilce de Oliveira Castro. Yo. Sí. Sí, claro. Muchísimas gracias, doctor Walter. Con la profesora, aquí mismo, o aquí como prefiera. La profesora Nilce de Oliveira Castro de la Universidad de Coimbra, que va a hablar de la autonomía de los principios del derecho del mar contra la evolución del derecho climático transnacional, el principio de cooperación en la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Tenemos 10 minutos y nos encantaría sí escucharlos por más tiempo, pero por cuestiones de agenda y de tiempo tenemos que limitarlo a los 10 minutos. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga por aquí. Bien, antes de empezar, me gustaría agradecer a la organización del Quinto Congreso de Derecho Transnacional por esta oportunidad. Com seu permisso, harei a apresentação em português. Adelante. Então, muito boa tarde a todos. Confesso que este momento representa para mim um desejo acadêmico de muitos anos. Portanto, é uma honra participar deste congresso e partilhar algumas reflexões que resultam da investigação que venho a desenvolver no âmbito do meu doutoramento em Direito
Direito Público na Universidade de Coimbra. O tema desta minha comunicação é a autonomia dos princípios do direito do mar face à evolução do direito climático transnacional. O princípio da cooperação na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Esta investigação ela é parte de uma inquietação metodológica minha, que nos últimos anos a sustentabilidade ela consolidou-se como um paradigma transversal do direito. Hoje encontramos preocupações ecológicas tanto no direito privado quanto no direito público. Inclusive, ontem o professor Filipe fez uma grande palestra a respeito dessa evolução no direito privado. E, a exemplo, o direito acontece tanto no direito administrativo, quanto no direito constitucional, no direito empresarial, no direito civil e em muitos outros ramos do direito. Então, este movimento, em verdade, ele representa, sem dúvida, uma evolução positiva por essa consolidação da sustentabilidade. E que, contudo, durante o desenvolvimento da minha investigação, eu comecei a questionar se esta transversalidade não estará, por vezes, a conduzir uma utilização demasiada, generalizada, de determinados princípios ambientais terrestres. Ou seja, quando um problema apresenta uma dimensão ambiental, eu faço uma pergunta: será metodologicamente adequado recorrer quase de forma automática aos princípios tradicionalmente desenvolvidos do direito ambiental terrestre nessa perspectiva jurídica? É uma das primeiras inquietações. Ou, minha segunda, ou deverá cada regime jurídico preservar a autonomia dos princípios que lhes são próprios? É uma segunda inquietação. Então, é precisamente esta questão que orienta esta minha investigação. Então, o objetivo deste estudo ele consiste em demonstrar que a qualidade científica da investigação jurídica transnacional depende da harmonização entre a especificidade do objeto de estudo e a autonomia dos princípios inerentes ao respectivo regime jurídico. Então, no caso do direito do mar, que é a minha área temática de eleição na minha tese doutoral, na minha investigação de doutoramento, eu defendo que os desafios ambientais do espaço marinho ele deve ser analisados prioritariamente a partir dos princípios consagrados na própria Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Então, entre esses princípios, aqui eu escolhi o princípio da cooperação internacional, com base na Convenção das Nações Unidas. Então, em sentido mais geral, o princípio da cooperação ele constitui um dos pilares do direito internacional público. Isso significa que os Estados não devem atuar isoladamente perante problemas que ultrapassem as fronteiras nacionais, devendo cooperar na prevenção de riscos, na troca de informação, na investigação científica e na construção de soluções para interesses coletivos da comunidade internacional. No entanto, quando passamos para o direito do mar, este princípio adquire um conteúdo jurídico próprio. Na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a cooperação ela deixa de ser apenas uma orientação política geral e transforma-se num verdadeiro dever jurídico estruturante da governação dos oceanos. Como assim? Os Estados são chamados a cooperar na proteção e preservação do meio ambiente marinho, na investigação científica, na gestão sustentável dos oceanos e dos recursos, no combate à poluição marinha e na proteção do espaço que, pela própria natureza, ultrapassa qualquer jurisdição exclusivamente nacional.
Então, é precisamente esta especificidade que considero importante preservar na investigação. Então, a minha proposta aqui, quero deixar bem claro, que não consiste em negar a importância dos princípios do direito ambiental terrestre. Pelo contrário, ele consiste em defender que quando há um objeto de estudo e quando este objeto de estudo é o oceano, a resposta jurídica deve ser construída prioritariamente a partir da arquitetura normativa do próprio direito do mar. Então, esta reflexão, ela ganha uma relevância ainda maior perante a recente evolução do direito internacional climático. Que recentemente, posso dizer que em julho de 2025, podemos considerar recente, a Corte Internacional de Justiça proferiu seu parecer consultivo sobre as obrigações dos Estados em matéria de alterações climáticas, reconhecendo que a proteção do ambiente contra as emissões de gases de efeito estufa constitui uma verdadeira obrigação jurídica internacional. Posteriormente, mais recente ainda, agora, em maio de 2026, a Assembleia Geral, o Conselho da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovou a resolução histórica que consolidou esse entendimento, que inclusive eu falo da especificidade do princípio da cooperação no direito do mar, que eu falo da decisão da Corte Internacional de Justiça de 2025, e o Conselho da ONU aprova essa resolução histórica, que consolidou esse entendimento no plano internacional, reforçando que a proteção do ambiente não deve ser entendida como uma mera opção política. Eu abro um parênteses. O que acontece com o princípio da cooperação no direito ambiental terrestre, da cooperação entre regiões nacionais, é mais política. Se eu entender que é plausível, nós vamos organizar, vamos proteger. Se não me interessa, se não tem uma linha de interesse, deixa um pouco à margem. Agora, com estas duas resoluções históricas, isto no plano internacional, ela deixa de ser política e passa a ser uma obrigação jurídica, que, a meu ver, é uma evolução de fato. E reforçando que a proteção do ambiente não deve ser entendida como uma mera opção política, mas como uma obrigação jurídica dos Estados. Então, perante esta evolução, surge uma questão que considero particularmente interessante. Se o combate das alterações climáticas passou a integrar um conjunto de obrigações jurídicas internacionais cada vez mais densas, que consequência poderá esta evolução produzir para o dever de cooperação previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar? É uma pergunta. Outra. Será que este princípio passa agora a desempenhar também um papel mais relevante na concretização das novas obrigações climáticas internacionais? É uma outra questão também. Então, é precisamente essa reflexão que estou a desenvolver perante este artigo que está a ser produzido, né? E outro, se esse oceano, por quê? Porque toda essa evolução, que, gente, é conhecimento de todos nós, né? Somente os apaixonados por essa temática do clima, do direito do clima, da proteção oceânica. O oceano assume uma importância central na vida marinha e na vida das pessoas, ou seja, de todas as nossas vidas, porque ele é o principal regulador climático do planeta, o maior sumidouro de carbono global e um elemento essencial para a estabilidade dos sistemas ecológicos. Então, por essa razão, proteger o oceano, ele não significa também só proteger o clima. Proteger o clima significa reforçar a necessidade de cooperação internacional. Então, mais uma vez, eu vejo que é uma decisão histórica porque ela passa a ter uma obrigação mais densa, uma obrigação jurídica e não meramente política, que vínhamos acontecendo há muito tempo. Então, por isto e por essas questões, eu concluo defendendo que a investigação jurídica transnacional ela deve ganhar maior rigor. E enquanto nós, investigadores, doutorandos, nós devemos estar atentos a essas alterações
E essas especificidades, se nós formos olharmos para o direito, o próprio direito tem suas leis especiais. Então, por que que nós, quando se tratamos dos princípios, ao utilizarmos, ao nos valermos dos princípios, por que não darmos esse olhar também específico para determinados objetos de ramo do direito? Então, eu trago isso para a área do direito do mar. Então, no caso do direito do mar, significa reconhecer que os desafios climáticos contemporâneos podem e devem ser enfrentados através dos princípios inerentes ao próprio regime jurídico marítimo, preservando simultaneamente a coerência dogmática e acompanhando a evolução do direito internacional. Desde já, muito obrigada pela atenção e pela escuta. Muchísimas gracias a la doctora Milce de Oliveira Castro por la interesante intervención, traer a colación este tema tan actual, ¿no? E histórico con esta resolución que ha traído, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Muy agradecido y también por seguirse por el tiempo. Obrigada. Vamos a continuar con las doctoras Leticia de Araujo Melo Silva y la profesora Carolina Mérida. Un gusto saludarle, que hemos coincidido en varios eventos. De la Universidad de Río Verde en Brasil, sobre gobernanza climática preventiva y derechos humanos, el deber estatal brasileño de prevención de desastres climáticos ante el sistema interamericano. Bienvenidas, doctoras Leticia y Carolina. Muchas gracias, profesor Gilberto. Es un gusto coincidir nuevamente aquí. Tendo en consideración que la amplia mayoría han hablado en portugués, haremos el mismo, con permiso. Adelante, no hay problema. Bom dia desde o Brasil. Eu sou a professora Carolina Mérida, da Universidade de Rio Verde. Coordeno a pesquisa da Letícia, que está no último semestre da graduação em Direito e é aluna da iniciação científica já há 2 anos, né? Participa do grupo de estudos em direitos humanos, e a nossa proposta de investigação que trazemos para a apresentação aqui, ela vai trabalhar essa temática também, né, da governança climática, mas com enfoque mais voltado aos deveres estatais de prevenção, especialmente, né, diante de grupos vulneráveis, sobretudo em razão do último pronunciamento consultivo da Corte Interamericana, que é a opinião consultiva número 32 de 2025, que trouxe para esse debate uma noção, um conceito, né, que ela chamou de devida diligência reforçada. Então, nessa perspectiva, eu passo a palavra à Letícia para que ela possa fazer uma explicação geral da pesquisa, passando pelo problema de pesquisa, metodologia e apresentando os principais achados que ela identificou. Muito obrigada. Buenos días a todos. Con su permiso también haré la presentación en portugués. Adiante yo peço desculpa porque mi perro está muy... No pasa nada, es un panel de derecho ambiental, así que... Entonces, si hay algún ruido es el perro. No pasa nada, somos pet friendly. Bueno, comenzaré la presentación. Bom dia a todos. A minha apresentação, né, o tema dessa pesquisa que está sendo realizada é a governança climática preventiva e direitos humanos, né, no dever estatal brasileiro da prevenção de desastres climáticos diante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Diante do aumento e da ocorrência, tanto o aumento de ocorrência e intensidade dos desastres, nós vivemos um risco que só tende a aumentar, e a resposta do Estado a esse risco,
que aumenta está sendo insuficiente. O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais no Brasil, CEMADEM, ele registrou mais de 1.500... Profesora Leticia, una cosa, no sé si es un problema del micrófono suyo o un problema del audio nuestro, pero capaz intentar que el micro separarlo un poco para ver si se escucha mejor, porque se escucha con algo de interferencia. sim. Certo. Sí, adelante, continúe. Tá bom, vamos revisando qualquer coisa. Um cenário crescente de risco. E o CEMADEM registrou mais de 1.600 desastres, que é um aumento de 20% em relação a 2023. Esses dados são de 2024. O problema que se tornou mais famoso desse caso foi as enchentes, né, no Rio Grande do Sul, que foram responsáveis pelo deslocamento de mais de 580 mil pessoas. Então, o problema da pesquisa é em qual medida a omissão do Estado brasileiro na adoção dessas medidas preventivas, né, diante de riscos climáticos que são cientificamente previsíveis, portanto, são evitáveis, pode configurar uma violação ao direito humano ao meio ambiente saudável perante o CID, né, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Não tá passando aqui. Desculpe. Letícia, pode seguir mesmo que não esteja Pode passando, seguir? porque a gente tem um prazo curto, hein? Pode seguir. Tá bom. Bom, continuando. Deixa eu só pegar, eu vou abrir eles aqui. O objetivo da pesquisa geral é analisar esse dever do Estado brasileiro, né, de prevenir os desastres climáticos, comprometendo-se com um diálogo entre o direito constitucional ambiental, o direito dos desastres e os parâmetros, né, estabelecidos pelo CID, pelo Sistema Interamericano. A hipótese da pesquisa está em que, diante desta autonomia do direito ao meio ambiente saudável, né, da previsibilidade técnica desses eventos extremos e a existência dos recursos públicos que são destinados a essa gestão de riscos, a inércia estatal que vai extrapolar a falha administrativa, e como pode se configurar, né, o descumprimento dessas obrigações constitucionais e convencionais. A metodologia utilizada está sendo a qualitativa, né, com enfoque na revisão bibliográfica e análise documental, jurisprudencial e orçamentária, incluindo as opiniões consultivas 2317 e 3225, os casos Lacan-Cat e da Lauroia versus o Peru, além dos dados do painel de recursos para a gestão de riscos de desastres do TCU, que é o Tribunal de Contas da União do Brasil. Um marco jurídico que está sendo observado também nessa pesquisa está sendo o reconhecimento desse dever estatal vinculante na prevenção de desastres e pela responsabilização do Estado quanto a esse dever. Em 1972 a gente tem a Declaração de Estocolmo, né, que introduz a responsabilidade estatal pela degradação ambiental. Em 1988 nós temos a Constituição, né, brasileira, de 1988, a mais recente, que além de ser conhecida como Constituição Cidadã, também é conhecida como Constituição Ecológica, porque ela consagra o meio ambiente como um direito fundamental de titularidade difusa e intergeracional. E em 2017 nós temos a opinião consultiva, né, 2317, que vai reconhecer o direito ao meio ambiente saudável como um direito humano autônomo, e a opinião consultiva 32 de 2025, que vai consagrar o direito à estabilidade climática e vai vincular o Acordo de Paris ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Uma doutrina muito importante neste contexto é o mínimo existencial ecológico, que é o que o Estado deve ser possível, né, de garantir, que ele tem que ser responsabilizado, inclusive, pela ausência de garantia dele, pela ausência de prevenção desses desastres que interferem nesse mínimo existencial ecológico. A governança, né, que é o título inicial do trabalho, ela é muito necessária, ela tem que observar
ser observada, porque nós precisamos de uma arquitetura institucional, né, da governança para que essa prevenção ela ocorra de forma efetiva. E para isso nós temos que observar os pontos de ruptura, os pontos mais frágeis. Então, o primeiro deles é uma fragmentação federativa. A execução desta prevenção e também, né, da recuperação após os desastres, ela acaba recaindo sobre os municípios sem quadros técnicos. Então, são municípios com ausência de engenheiros, de geólogos, de especialistas em meteorologia, e acaba se tornando muito pesado. Esses municípios não têm a capacidade nem financeira para poder fazer essa garantia. O ciclo político de curto prazo, a cachorrinha aqui, desculpa, nossos líderes, né, do Poder Executivo, eles estão somente de 4 em 4 anos. Portanto, os investimentos eles são invisíveis eleitoralmente, e a gestão reativa, ou seja, nós vamos cuidar do problema depois que o problema aconteceu, gera mais capital político do que a prevenção, né, que é em silêncio. Então, os políticos se utilizam de, não, eu resolverei o problema, viu? O problema aconteceu, agora eu serei capaz de resolver o problema. Isso gera mais atenção do que realmente um financiamento que ocorre para evitar que o problema tenha tamanha magnitude. Um déficit habitacional também é observado, né? A ausência de uma política de moradia popular, ela vai empurrar as populações de grupos mal vulneráveis, então as populações negras, indígenas, mulheres em situação de divórcio, mães solos, população LGBT, elas acabam tendo que morar em áreas de riscos, principalmente também a população em situação de pobreza. Ela é forçada a tomar moradia nesses lugares que têm sim um maior risco. E, por fim, a falha da governança orçamentária. As auditorias, né, realizadas pelo Tribunal de Contas da União demonstram que o problema não é a ausência de recursos a serem... Tenemos un minuto final para concluir por razones de tiempo, perdonad. Certo. Somente 58% foi investido do que realmente deveria ser investido, e cerca de 8,87 bilhões foi gastos para ações preventivas, o que é muito abaixo do que é o esperado para que se previna. Portanto, nós precisamos observar 3 eixos para impedir que isso ocorra. Vincular cartas de sustentabilidade para tornar os mapeamentos de risco instrumentos efetivos, um eixo orçamentário, que é criar rubricas para adaptação climática de forma perene, e fortalecer os municípios de pequeno porte por meio de consórcios regionais da Defesa Civil para superar a fragmentação federativa. É isso, muito obrigada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. A las doctoras Leticia de Araujo Melo Silva y Carolina Mérida de la Universidad de Río Verde. Muchas gracias por la intervención, por la participación y la excelente disertación. Vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos a continuar con el doctor Felipe Pavés Torrealba de la Universidad San Sebastián en Chile. Su tema es sobre la configuración jurídica del paisaje en el derecho internacional hacia un reconocimiento como componente del derecho a un medio ambiente adecuado. Tenemos 10 minutos, doctor Felipe, y tiene la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días acá en Chile y buenas tardes allá en España. ¿Se puede ver la presentación, cierto? Se ve perfectamente. Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, mi tema es la configuración jurídica del paisaje en el derecho internacional, y para esto tenemos que entender qué es lo que es el paisaje. Y por paisaje nosotros podemos recurrir a la Real Academia de la Lengua Española, que la define como una parte del territorio que puede ser observada desde un determinado lugar o un espacio natural admirable por sus aspectos artísticos.
También se regula como una pintura o dibujo que representa un paisaje o como un conjunto de características de un ambiente determinado. Lo importante de esta definición de paisaje que entrega la RAE es que comprende a lo menos dos grandes elementos. El primero es la parte del territorio, que vendría a ser un elemento objetivo, y por otra parte está este elemento psicológico o interno que es admirable desde un punto de vista del observador. Es decir, acá hay una definición que es antropocéntrica. Si nosotros nos vamos a los orígenes históricos de la palabra paisaje, tiene un componente lingüístico muy particular. Vicente Carducho, en los diálogos sobre la pintura en 1633, cuando se encontraba en un predio lejano a su tierra natal, en donde encontraba picos de montañas, nevados, en donde encontraba lagunas, no sabía cómo definir esto. No lo definió como lejos o lexus, como se definían en ese tiempo un lugar distinto al territorio, sino que él lo definió como bellos pedazos de países, que en definitiva eso es lo que es un paisaje, un bello pedazo de países. ¿Cuáles son los fundamentos para entender que estos bellos pedazos de países deberían ser protegidos? En primer lugar, encontramos este reconocimiento como un componente que entrega calidad de vida a las personas, se reconoce como un recurso que otorga sostenibilidad a un país y además se reconoce su importancia turística que tiene el paisaje. La Organización Mundial de la Salud regula el paisaje o el entorno como un elemento que va a contribuir a la calidad de vida de las personas. Es por eso que las personas que son sometidas a paisajes más bellos tienen una mejor calidad de vida que aquellas personas que su visibilidad es tapada por megaproyectos arquitectónicos, por ejemplo, como guetos verticales, que van a afectar su calidad de vida o su visibilidad del entorno. Por otra parte, encontramos también un fundamento de su protección porque es un recurso que es fácilmente depreciable y no renovable. Cuando nosotros hablamos de un paisaje como un patrimonio natural o patrimonio cultural, si uno lo somete a un estrés, ese paisaje no se va a retrotraer en el tiempo y eso se va a desgastar. Y finalmente encontramos una fundamentación que es de carácter turística. Y acá la Organización Mundial del Turismo nos dice precisamente esto, que el turismo tiene la capacidad de valorar y proteger el patrimonio natural y cultural de un destino, reconocer su importancia como recurso y promover la conservación para las generaciones presentes y futuras. Y acá, en todos los ordenamientos jurídicos que se han visualizado, siempre se habla del valor paisajístico y turístico. Lo ven como algo simbiótico, una relación simbiótica entre turismo y paisaje. Ejemplos de protección del paisaje, tenemos dos grandes, que la Constituto de 1309 se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Acá tiene un elemento muy importante, el del municipio de Siena. Dice, quien gobierna la ciudad deberá en primer lugar asegurar su belleza y ornato, esencialmente para el deleite de los forasteros, pero también para el honor y la prosperidad de los cianeses. Acá está este elemento que les mencionaba hace un rato. No solamente se protege el paisaje porque se tiene que proteger para las personas que viven en él, sino que también para el deleite y el conteste de los forasteros, el elemento turístico. Si nos vamos al municipio de Roma de 1162, la columna Trajana que se encuentra al frente del monumento a Vittorio Emanueli, señala acá para que quede a salvo el honor público de la ciudad de Roma, la columna jamás deberá ser dañada ni abatida. Antes bien deberá permanecer eternamente tal y como está, íntegra e incorrupta mientras el mundo exista. Si alguien atentase contra la integridad, será condenado a la muerte y sus bienes serán confiscados. Eso es protección al paisaje. ¿Qué vemos en el derecho internacional? En primer lugar está la Convención de Washington, que establece una protección del paisaje desde el punto de vista esencialmente desde los parques y desde los jardines. Por otro lado, encontramos la Declaración Universal también de Derechos Humanos, quien de manera implícita hace referencia a la calidad de vida y cómo el entorno puede afectar a la calidad de vida de las personas. Después nos vamos al UNESCO, que es
uno de los primeros propulsores internacionales para la protección del patrimonio cultural. Salamanca también está protegido por la UNESCO. En Chile existen muchos patrimonios que son patrimonios de la humanidad, patrimonio cultural y natural. Y acá vamos a un cambio que es muy importante de 1992, cuando se firma la Convención de Río y con ello la Agenda 21, se incorporan otros elementos que siempre es importante tomar en consideración, que son los restos y objetos de cualquier otra huella de humanidad, las estructuras, las construcciones, los grupos de edificios, la ingeniería civil en general. Y esto es muy importante porque es el primer reconocimiento internacional importante que se considera para proteger no solamente el patrimonio natural y cultural presente, sino que también los vestigios de la vida humana a lo largo del tiempo. Y finalmente nos encontramos con estos dos grandes antecedentes del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, que es el Consejo de Europa en Florencia, y la firma de la Carta del Paisaje del Mediterráneo, en donde el paisaje sí se protege desde un punto de vista natural, cultural, histórico, y que también cumple funciones visuales. Finalmente llegamos a este Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, en la cual establece que es un componente fundamental para el patrimonio cultural y natural de Europa. Y esto establece también una obligación de las comunidades a contribuir al desarrollo de esto y a la conservación de aquel, porque de alguna forma afecta directamente al bienestar individual y colectivo. Acá entrega una definición esta Convención sobre el Paisaje que comprende los tres grandes elementos que hemos visto a lo largo de esta presentación, que es la percepción del espacio, los espacios naturales y los espacios culturales. ¿Cuál es la experiencia en Latinoamérica? Y esto lo dejo como conclusión. Si ustedes se dan cuenta, en Europa está la proyección muy clara de la protección del patrimonio cultural y natural, visto desde un punto de vista muy antropocéntrico. Acá en Chile y en Latinoamérica también es así. Se habla del valor paisajístico y el valor turístico de una zona. Pero lamentablemente, como Chile y los países latinoamericanos son países que se dedican mucho a la extracción de recursos naturales, la colisión de derechos fundamentales entre el desarrollo de una actividad económica extractiva choca mucho con este derecho a vivir en un medio ambiente adecuado. Esa ha sido mi presentación. Les agradezco en demasía la convocatoria y el apoyo que he recibido por parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Felipe. Muy interesante todo este tema del paisaje en el derecho internacional y gracias de verdad por ceñirse casi que perfecto al tiempo. Lo agradecemos mucho desde la organización. Muchas gracias por la excelente disertación. Vamos a continuar eh, con las doctoras Yasmín Guimaraes de Freitas, Thais Cristina Freitas y Renata Albuquerque Lima de la Universidad Estadual Vale do Acaraú, Brasil, y el Centro Universitario Unicristo. Aquí está la profesora, están Yasmín Guimaraes, Thais Cristina y Renata. Renata, hemos coincidido en otros eventos también. Saludos. Y bueno, les dejo con la palabra. Van a tratar sobre el tema ESG y la aplicación de los derechos fundamentales, pilar social como instrumento de inclusión de la mujer en el mercado de trabajo. Así que adelante. Buenos dias a todos. Me gostaria de pedir permisso para realizar a apresentação em português. Adelante. Bom dia a todos do Brasil. Nossa apresentação, né? Sou a professora Renata Albuquerque, professora do mestrado e doutorado da Unicristos, em Fortaleza, no Brasil, a qual a Yasmin Guimarães é minha orientanda, doutoranda da Unicristos, e a Thais Freitas, minha orientanda de iniciação científica da FUNCAP, que é o nosso órgão de fomento, né, a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, né, que fomenta pesquisas no estado do Ceará.
E esse trabalho, o ESG e a efetivação dos direitos fundamentais, ele é fruto, né, de um edital que ganhamos com a temática sobre vozes femininas, né, desigualdade e representatividade no ensino superior, mercado de trabalho e no sistema eleitoral. Então, essa pesquisa, ela decorre desse edital, desse projeto de pesquisa que é o Vozes Femininas, que vai estudar a desigualdade da mulher, tanto no mercado de trabalho, no ensino superior e no sistema eleitoral. E nesse ponto, esse artigo vai tratar justamente o ESG e a efetivação desses direitos fundamentais da igualdade material, né, tentando fomentar essa igualdade material abordando especificamente o pilar social do ESG, para estudar a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Então, nós focamos especificamente a atuação da mulher no mercado de trabalho nesse artigo aí e falamos de um modo geral do ESG. Então, eu vou passar a palavra às minhas orientandas, tanto a Yasmin e a Thaís se encontram aqui para elas abordarem especificamente o objetivo e as hipóteses do trabalho. Conseguem me escutar? Sim, Pronto, bom dia a todos. Como a professora já bem me apresentou, eu sou Yasmin Guimarães, sou advogada e atualmente sou doutorando do PPGD da Unicristos, Fortaleza, Ceará, Brasil. Esse artigo, ele possui a necessidade de investigar como os pilares do ESG, eles concretizam os direitos fundamentais, em especial o pilar S, de social, né? Porque existem esses três pilares. O pilar de social, nesse caso, ele pode contribuir com a diminuição da desigualdade de gênero presente na sociedade. Então, o contexto é justamente analisar essa mudança, né, do direito da lucratividade, né, de um empresário focado somente na lucratividade para um empresário que se preocupa com outros aspectos, em especial esse que tem se tratado no trabalho. Então, é justamente analisar esse contexto, entender também que isso dialoga com a Constituição Federal, e também com a consolidação dos aspectos principais que uma empresa deve possuir, tanto da função social, então tudo aquilo que ela tem que respeitar perante a sociedade. Então, a gente analisa justamente isso. Qual é essa capacidade? Pode passar, Thaís. O problema é justamente analisar isso, né? Se o pilar, o social, ele contribui, né, com esses aspectos da igualdade de gênero. A hipótese seria que sim, né, que dentro do mercado de trabalho pode contribuir, desde que essas medidas elas sejam realmente efetivamente aplicadas e que o Estado ele também faça uma cobrança a partir desses pilares e critérios que são desenvolvidos. Então, o objetivo geral seria basicamente analisar o que deveria ser feito, né, para que esse pilar social ele contribua com a minimização da desigualdade de gênero presente na sociedade. Pode passar, Thaís. Então, o desempenho metodológico, a metodologia que a gente utilizou foi uma metodologia bibliográfica baseada na Constituição Federal, baseada na doutrina que trata a respeito do ESG, mas também doutrinas que falam sobre a desigualdade de gênero na sociedade e a responsabilidade social empresarial, né? Aquela que traz os princípios do direito empresarial, o que ele tem que respeitar, em especial as diretrizes da Constituição Federal. Pode passar, Thaís. E aí que entra justamente o ESG, eu vou só abordar brevemente para passar a palavra para minha amiga. O ESG são os três pilares hoje, né, do direito empresarial e que tratam sobre o aspecto ambiental, o environment, o social e o de governança. Então, eles podem afetar diversas áreas e diversos fatores da sociedade. E é aí que entra o aspecto
do mercado de trabalho e da inserção da mulher no justamente nesse mercado, né? E aqui eu finalizo minha palavra e passo para a minha colega Thais. Buenos dias a todos. Me llamo Thaís e me gostaria de pedir permiso para apresentar-me também em português. Adelante. Bienvenida. Sobre a questão do diagnóstico estrutural da mulher no mercado de trabalho, nós Ah, tá. embora a Constituição, né, assegure a igualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, nós percebemos que essa igualdade ainda não é plenamente realizada na prática, vivenciada por essas mulheres. Então, as mulheres continuam enfrentando diversos obstáculos, né, como a desigualdade salarial, a dupla jornada de trabalho, a discriminação relacionada principalmente à maternidade, dificuldades para alcançar cargos de liderança, além de situações de assédio moral e sexual. Então, outro problema importante é a maior presença feminina no mercado informal, porque é nesses lugares que as mulheres acabam ficando, e é um local onde muitas vezes não há nenhuma proteção trabalhista, nem previdenciária. Então, essas situações demonstram que ainda existem essas desigualdades estruturais que precisam ser enfrentadas. Acerca da nossa proposta, né, de certa forma, de intervenção, né, desse trabalho, é que, diante desse cenário, nós defendemos que o pilar social do ESG, ele pode, sim, funcionar como um importante instrumento de transformação. Então, entre as práticas recomendadas estão a transparência salarial, políticas de diversidade, inclusão, programas de incentivo à liderança feminina, combate ao assédio, critérios objetivos para promoções, canais seguros de denúncia, programas de parentalidade e, dentre outras medidas mais igualitárias. Essas ações fortaleceriam os princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e a valorização do trabalho. E vale destacar que o ESG não substitui o papel do Estado, apesar de ser uma medida mais de iniciativa privada, mas sim é um complemento para as políticas públicas por meio da responsabilidade social das empresas. E sobre nossos resultados, nós verificamos 3 pontos principais. Justamente que o ESG deve atuar de forma complementar às políticas públicas, né, como eu já mencionei, nunca substituindo a atuação do Estado. Em segundo, que apenas discursos não são suficientes. Nós necessitamos de medidas claras, indicadores e mecanismos realmente que funcionem, que realizam acompanhamento para que essas ações realmente produzam resultados concretos. E em terceiro, identificamos o risco dos chamados social washing, que ocorre quando essas empresas divulgam compromissos com questões sociais, mas não implementam medidas efetivas. Então, a credibilidade do ESG depende da prática e não apenas dessa divulgação institucional. Nas nossas conclusões, nós apresentamos que o ESG ele possui sim um grande potencial para reduzir essas desigualdades de gênero e ampliar a inclusão da mulher no mercado de trabalho quando implementadas de forma efetiva. Então, essas práticas elas têm potencial de fortalecer os direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a igualdade material. E dessa forma, o ESG deixa de ser apenas uma estratégia empresarial, caso ele seja realmente implementado, e passaria a representar um importante instrumento efetivo para a construção de um mercado de trabalho mais justo, democrático e inclusivo. Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada. Estamos à disposição para eventuais perguntas. Muchísimas gracias a Yasmín Guimaraes, Thais Cristina, la profesora Renata Albuquerque. Muy importante este tema también, muy interesante. Y gracias también por el tiempo que ha sido también incluso un poco menos, así que eso se agradece mucho. Vamos a ver. Tenemos la profesora Julia Eduarda Girotto, no sé si está online. Julia Eduarda Girotto
Pontificia Universidad Católica do Paraná, Brasil. Creo que no está. A ver. Julia Eduarda Girotto. Creo que no está. Y la profesora Cristina Aragao Sella, y presente no está tampoco. Presencial no está tampoco. Así que, bueno, hemos tenido 2 ponencias que no se han presentado, con lo cual abrimos el ciclo de preguntas y respuestas libremente. Quien quiera participar de forma online o de forma presencial puede hacerlo con plena confianza, ¿vale? ¿Una pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? ¿Por aquí? ¿Allá? ¿Está todo muy claro o no se entendió nada? ¿Cuál es la...? A ver, online, si hay alguno de los que han participado, que quieran agregar algo. Tenemos tiempo porque han fallado dos ponencias. ¿Habrá alguien que quiera hablar? Vamos a ver. Bueno, si no hay preguntas, pues simplemente agradecerles por las brillantes exposiciones a las personas que han participado. Como sabemos, este es un tema que el derecho ambiental, el derecho transnacional, los cambios climáticos, el cambio climático no se puede resolver entre un solo país, no es posible, es un tema que exige necesariamente, que lo habéis dicho varios de los ponentes, la cooperación internacional y obviamente la regulación, el derecho transnacional. Es una solución más global que local. Así que quiero agradecerles a todos por su participación. Por aquí en España siempre sois bienvenidos y muchísimas gracias a todos por haber estado en este interesante panel de Derecho Ambiental y Cambios Climáticos. Muchísimas gracias.